Dona Frogena participando. Bom, mas vamos agora falar de Previdência. Mais uma vez nós temos aqui o nosso quadro, Saber Previdência. E também mais uma vez está conosco aqui a doutora Camila Sadoc. Ela é técnica do INSS e vai conversar conosco sobre um tema que certamente serve de questionamento e pergunta para muita gente. É possível acumular aposentadoria e pensão? Vamos aqui tentar simplificar para que as pessoas entendam melhor. Uma senhora viúva recebe a pensão do seu marido, justamente pela morte do marido. Então ela recebe lá um salário mínimo por conta dessa pensão. E aí chegou a idade dela se aposentar. Pergunta-se, ela vai ficar com a pensão e com esse novo salário da aposentadoria? Então a pergunta é essa. Bom dia, Camila. Bom dia, Rocha. Bom dia a todos os ouvintes do Comando 91. Rocha, e a resposta é sim. É possível sim a acumulação. O que a Previdência tem notado da população é um grande temor, né? Um temor que surgiu com a reforma da Previdência e muita gente, né? Muito segurado, acredita, passou a acreditar que, principalmente por conta de todas as notícias que saíram antes da instituição da reforma da Previdência, porque houve muita notícia de que não poderia mais acumular pensão, né, com a aposentadoria, que o governo iria retirar esse direito. E hoje nós viemos aqui para esclarecer, principalmente para aquela pessoa que recebe um salário mínimo, né? Que tem um medo muito grande. E se o meu esposo falecer, e se a minha esposa falecer, eu não vou poder receber pensão, vou ficar recebendo apenas a aposentadoria ou apenas a pensão. Como é que vai ficar a minha vida, né? Quando isso acontecer comigo? Veja, a reforma da Previdência, ela trouxe mudanças significativas, sim. Entretanto, é possível a acumulação entre aposentadorias e pensões. E mais, eu vim aqui hoje trazer a informação de que quando essa aposentadoria e essa pensão, elas são no valor de um salário mínimo, não sofreu alteração com relação ao valor. Ela poderá ser acumulada normalmente do jeito que acontecia antes da reforma. O que foi que se modificou com a reforma? Foi quando ocorre a situação de receber uma aposentadoria e uma pensão em que uma delas ou ambas supera o salário mínimo. Como é que ficou, Rocha? Nesse caso, o INSS vai considerar o benefício de maior valor, ele ficará intacto, não será feita qualquer alteração no seu valor. E aquele outro benefício, né, que seja superior ao salário mínimo, porque nenhum deles pode ser inferior ao salário mínimo, o INSS não vai reduzir menos que o salário mínimo, certo? Sofrerá algumas alterações de porcentagem, que vai variar de 60% a 10%. Ok, então vamos novamente colocar um exemplo bem prático para que as pessoas entendam. Se esta senhora que viuvou e recebe a pensão justamente pela morte do marido, naturalmente ela passa a se aposentar, ou já era aposentada, não importa, ela passa a ganhar integralmente 2 salários mínimos da pensão e da aposentadoria dela, tudo bem. Não há o risco de diminuir, de receber menos que um salário mínimo. Menos do que 2 nesse caso. Isso, vai receber 2 porque vai acumular a sua aposentadoria mais a pensão. E vice-versa, pode ser que primeiro receba a pensão e venha adquirir os direitos para a aposentadoria posteriormente. Se essa aposentadoria ela for de um salário mínimo, vai poder requerer sim a sua aposentadoria e vai poder receber os dois benefícios juntos, tanto a pensão quanto a aposentadoria. Se for de um salário mínimo, não haverá qualquer alteração. E é interessante, desculpe interromper, só para deixar bem claro, a gente tem um exemplo aqui da viúva, mas também serve para o viúvo. Também para o viúvo, as regras são independente de gênero. Certo. Bom, agora, se esta senhora tem uma pensão de R$5.000, ou que ficou devido à morte do marido, e ela de repente se aposenta, mesmo que seja com mínimo, aí vai haver uma redução desses 5 que ela recebia, não vai? Nesse caso, o 5.000 vai ficar fixo, certo? Porque ele é o benefício mais vantajoso. O INSS não pode mexer no benefício mais vantajoso. E como um novo benefício, ele será de apenas um salário mínimo, ela vai acumular da mesma forma. Também não muda. A não ser que o novo benefício seja mais de um salário. Mais de um salário. Aí como é que funciona essa gradação? A partir de um salário mínimo, entre o que for superior a 1 e chegar a 2, vai sofrer o impacto da redução de 60%, né, do benefício para poder o que sobrar receber. Se for entre 2 e 3, vai sofrer o impacto de 40% sobre o valor que excedeu o salário mínimo. Se for entre 3 e 4, vai sofrer o impacto de 20% e aquele que for acima de 4, de 10%. Somando-se, né, ao salário mínimo já fixado inicialmente,
e somando-se ao outro benefício que já recebia. Bom, então, gente, a resposta, de uma maneira bem simplificada, responder essa pergunta, é possível acumular aposentadoria e pensão? Sim. Agora, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, o que o INSS gostaria que a população entenda é que deve sim requerer o seu benefício, a sua aposentadoria ou a sua pensão, independentemente, e que não tenha o receio, porque o que acontece é que muita gente fica com medo e nem sequer procura o seu direito. Então, assim, o prejuízo ele vai estar em não requerer. Exatamente. Não tem essa informação de que agora, depois da reforma da Previdência, eu recebo já a minha aposentadoria, eu não tenho direito, não vou nem buscar o direito à pensão. Tem que buscar o seu direito à pensão, sim, independente, porque ao menos o valor de um salário mínimo está resguardado. Essa gradação da porcentagem de redução, ela vai sofrer para quem recebe mais do que um salário mínimo e mesmo assim ainda vai ficar um residual. Exatamente, então, vai ficar mais do que o que era antes. Isso, mais do que era antes. Mesmo havendo graduação, como é que é o nome que se dá? Que a porcentagem, graduação. A graduação. Isso, certo. justamente. Mesmo que haja esse processo de graduação aí, conforme você disse, mas a pessoa vai passar a ganhar mais do que o que ganhava antes se tinha apenas a pensão. Isso, o que Ou a aposentadoria. Justamente. O que aconteceu foram apenas limitações. Outra dúvida que as pessoas têm muito é se pode acumular a pensão de... Quantas pensões eu posso receber? Né? É importante a gente esclarecer também esse ponto. Tem algumas pessoas que já são viúvas, já recebem uma pensão de um primeiro cônjuge e tem dúvida, voltou a casar de novo, porque pode casar, Rocha, né? O INSS não retira o direito, não perde a primeira pensão recebida, não há impedimento para o desenvolvimento da sua vida, né? Da organização da sua família, certo? Fica recebendo a primeira pensão normalmente, certo? Se por acaso o novo cônjuge vier a falecer, que acontece muito... Não é uma situação raríssima, nós recebemos muito atendimento nesse sentido, vai ter que fazer a opção. Qual pensão o senhor ou a senhora gostaria de receber, né? Vai depender de quê? Daquilo que é mais vantajoso, porque já, às vezes acontece do novo cônjuge ter um salário de contribuição maior do que então, o primeiro. Camila, pode fazer a opção. Eu estou puxando aqui um pouquinho para que não fique nenhuma dúvida. À vontade. Que é esse o nosso propósito, né? Explicar para os ouvintes da maneira mais clara possível. Então, se uma pessoa, ele ou ela, viúva 2 vezes, não significa dizer que vai ficar com 2 pensões. Isso. Vai escolher a maior das duas. Vai escolher a maior das duas. Okay. Exatamente, Rocha. Legal. O Gilberto está chegando por ali, quando ele chega é porque alguém mandou recado. Diga aí, Gilberto. Ô Rocha, vamos abrir aqui um espaço para falarmos sobre uma situação que foi levantada por um ouvinte aqui do Comando 91, sobre o auxílio reclusão, né? Que houve uma polêmica em relação ao reajuste. Verdade. Enfim, e nós ficamos de trazer esse assunto também dentro do quadro Saber Previdência. Vamos acompanhar o que falou o nosso ouvinte aqui, tá bom, doutora? Bom dia para a senhora. Bom dia. Bom dia, Rocha. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Gilson. Enfim, a todos, a Nina, aqui é o Jailson, como sempre ligadinho e divulgando a rádio, né? Eu quero saber, já sei, mas eu quero ouvir de vocês, sobre esse fake news que falaram aí, que o governo tinha aumentado o salário dos presos para 1.700. Tá aí, doutora. E aí, doutora? Quer dizer que os presidiários estão ganhando mais? Não, na verdade, os presidiários, com relação ao auxílio reclusão, eles não ganham nada. É zero. Vamos aqui esclarecer. A gente explicou ótima isso. Ótima notícia. Com relação a isso, Jailson, veja só. Houve sim uma fake news. Com relação a esse aumento, o que levou-se em consideração é o último salário de contribuição que foi feito para o INSS. Deixa eu traduzir aqui para a população. Veja, o auxílio reclusão é um benefício que é pago não ao preso, não é pago ao preso. O auxílio reclusão é um benefício que é pago aos dependentes do preso, é a família que ficou aqui fora prejudicada. Prejudicada por quê? Essa pessoa que cometeu um crime, que veio a ser presa, que para o INSS precisa ser em regime fechado, tá certo? Ou então, antes da alteração da regra, semiaberto, essa pessoa ela precisava, antes de ser presa, estar trabalhando, contribuindo para o INSS num prazo mínimo de 24 meses, ou seja, ela precisava estar trabalhando ao menos 2 anos antes de ser presa. E não significa apenas trabalhar, ela teria que estar trabalhando, né? E essas contribuições previdenciárias que são obrigatórias estavam sendo pagas ao INSS, ou seja, estava sendo descontado do salário dessa pessoa um percentual que é destinado ao INSS como um seguro. O INSS é um seguro. Quando essa pessoa ela sai da família, ela deixa de trabalhar, nasce para
os dependentes, que é a esposa que ficou em casa, a companheira que ficou em casa, os filhos menores de 21 anos ou o filho maior inválido, certo? O direito a receber uma garantia do governo, porque aquela pessoa ela saiu do mercado de trabalho, ela já vinha pagando há 2 anos o INSS, tá certo? Então essa família que ficou desamparada, ela tem um meio de sustento, tá certo? Enquanto essa outra pessoa que cometeu um crime estiver presa em regime fechado. Camila, Agora, me desculpe interrompê-la de novo, mas eu acho necessário dizer que isso só ocorre a partir da condenação. Não é o fato de alguém chegar no presídio, quer dizer, numa cadeia e já começa a receber. não necessariamente da condenação, porque acontece também da pessoa estar presa em regime fechado integral. Ela pode estar numa medida cautelar que lhe impeça completamente de estar em circulação durante o curso do processo, desde que ela não tenha liberdade. Porque quando uma pessoa é presa, ela pode ser presa e ficar lá dentro, tá certo? Ou ela pode ter algumas medidas cautelares. As medidas cautelares pode ser a tornozeleira, que ela fica em liberdade, né? Alguns condicionantes de não poder frequentar determinados locais à noite e tudo mais. Nesse caso, a pessoa está realmente recolhida no sistema prisional sem saída. Então, esse auxílio reclusão pode ser concedido antes de uma sentença condenatória. Pode ser concedido antes de uma sentença condenatória, desde que essa pessoa esteja realmente recolhida. Quando fala em regime fechado, significa que essa pessoa está lá dentro realmente sem passeio. Ela está lá dentro presa. Como é que o INSS confirma? Nesse tipo de requerimento é necessário que o dependente, a esposa, né, quem estiver requerendo, apresente a declaração judicial, né, uma certidão judicial que diga que essa pessoa está nessa situação. Certo. Ela está presa realmente em regime fechado, tá certo? Tá certo. Agora, concluindo aqui a resposta, esse valor de aqui é R$1.700, R$1.700 e poucos reais com o residual, ele é o quanto essa pessoa recebia antes de ser presa. Tá certo? Porque o benefício mesmo que é pago aos dependentes, ele é limitado a um salário mínimo. E só esclarecendo, Rocha, porque vamos supor que seja um preso que recebia mais que R$1.700, na média, né? Apurada de 24 meses, ele não vai deixar direito ao auxílio reclusão. Porque o auxílio reclusão é um direito para famílias hipossuficientes, que hoje, regulamentado pelo governo, vai até 2 salários mínimos no geral, e para o auxílio reclusão fica nessa média de R$1.700 e alguns reais. Então, aí seria o teto. Seria o teto de quanto essa pessoa ganhava antes de ser presa, tá certo? E não quanto a família vai receber. A família vai receber o valor limitado a um salário mínimo, e enquanto essa outra pessoa estiver presa em regime fechado. Legal. Bom, eu acho que está muito bem claro, mas qualquer dúvida, é claro, as pessoas podem tirar as mesmas pessoas podem mandar pergunta. Pois não, se ela recebia mais do que esses 1.700 e uma fração, não vai ter direito, né, doutora? Não vai ter direito. A família, no caso, não terá direito, né? Isso, não terá direito, porque vai superar essa questão da família hipossuficiente. Perfeito. Certo? Temos aqui uma participação da ouvinte Cícera. Ela tem uma pergunta para fazer. Vamos acompanhar. Bom dia, Rocha. Bom dia, Camila, né? Eu gostaria de saber, porque eu estava de benefício, consegui o benefício pela justiça de 7 meses, só que só foi pago 3 e a metade do 10º. Recebi isso até outubro. Aí o meu benefício foi cortado. Diz a advogada que ela fez a prorrogação. Mas como se ela fez a prorrogação e foi cortado? Ela chamou para eu ir no INSS com ela, a gente foi, a gente não resolveu no dia. E ela disse que no outro dia ela ia resolver, ela disse que resolveu de casa mesmo. E eu estou aí também. E o dia de entrada, eu fiz perícia no dia 15 de julho de 2021. E depois eu dei uma nova entrada em Craíba, em outubro, fiz perícia no dia 4 de março. E foi cortada. Aí com 2 meses depois, eu fui chamada foi pouco tempo, para fazer perícia. Fiz perícia dia 11 de maio de 2022. Fiquei durante 7 meses. Aí foi cortado, foi cessado. E ela mandou assinar um papel. Aí, assim, se foi cessado, ela mandou assinar um papel. Eu gostaria de saber se foi dada uma nova entrada. E porque eu não, no caso, assim, tem pessoas que têm direito àquele valor do atrasado quando coloca na justiça. Eu nunca passei, para dizer que eu não passei tive audiência, só tive uma vez só. Foi a primeira vez que eu consegui na justiça. Tá com 3 vezes que eu consigo na justiça.
pessoa que cometeu um crime estiver presa em regime fechado. A ouvinte Cícera, viu, doutora Camila? Cícera, eu percebo que pela sua pergunta, que na verdade a sua dúvida não é nem necessariamente de direito previdenciário, a sua dúvida é com relação à transparência, de como obter a certeza das suas informações com relação ao seu benefício previdenciário, sobre o benefício que tramitou na justiça e tudo mais, certo? Veja, eu já trouxe aqui uma informação que é muito importante que a gente revisite hoje e passe para a população. Para todos, a pessoa que recebe benefício por incapacidade, o antigo auxílio-doença, é necessário que essa pessoa fique atenta até que data foi concedido o benefício, porque precisa marcar a sua prorrogação nos últimos 15 dias do benefício ou ele será realmente cessado. Certo? O sistema, ele automaticamente vai cortar o seu benefício se não for marcado uma nova perícia. E muitas vezes esse benefício está na gestão de uma outra pessoa, seja um advogado, seja um intermediário, seja um parente, um colega que está auxiliando ali naquele requerimento, porque o titular não tem certeza, não sabe mexer nos sistemas previdenciários. O que é que eu indico para essa pessoa que tem dúvida? Nós temos hoje alguns canais de informação do INSS. Um deles é o Meu INSS, para quem tem habilidade em mexer em informática, tá certo? Quem não tem facilidade em mexer em informática, nós temos a Central 135, né? Que vai passar agora, daqui a uns dias, a ser gratuita a ligação, inclusive, de celular. Por que a Central 135 é importante? Porque é por telefone, então tem uma pessoa lá do outro lado que vai falar, que vai esclarecer a sua situação, que vai lhe dizer a data, que vai agendar a sua próxima perícia, para que você não fique necessariamente dependendo do seu direito de uma outra pessoa. Certo? Os profissionais de advocacia são de grande valor, são pessoas que merecem todo o nosso respeito, mas se é o caso como da senhora que está em dúvida, como deve proceder ao estar recebendo o benefício? Começou a receber o benefício, liga para a Central 135 e pega as informações. Moça, eu estou aqui ligando porque eu quero saber até quando eu vou receber o meu benefício. Aí ela vai dizer, olha, vai receber até a data X. Então já vê aí quais são os últimos 15 dias para a senhora mesma requerer e marcar o seu PP, a sua prorrogação, para que o seu benefício não seja cessado da mesma forma que aconteceu com a senhora. Agora, outra informação, para quem tem dúvida sobre o benefício que foi concedido judicialmente com relação a retroativos e tudo mais, qual é a minha dica? O sistema da justiça, ele também é transparente, ele também permite as informações da mesma forma que o sistema do INSS. Como proceder? Essa pessoa, ela deve pegar o seu CPF, tá certo? Entrar lá, colocar no Google, ou pedir para um sobrinho, vai numa lan house, alguém que tenha habilidade na internet, e pede para fazer uma consulta processual, tá certo? Lá tem vários campos de consulta, então tem uma opção que é apenas com o CPF. Vai digitar o CPF lá e vai pedir a consulta, vai abrir o seu processo, tá certo? Porque com o seu CPF apenas essa pessoa tem esse processo. E lá tem dizendo a decisão, quais foram os termos e tudo mais. Se tiver, por acaso, algum acordo que diga que essa pessoa abriu mão do retroativo, ela vai conseguir essa informação, tá certo? Porque vai estar lá na sentença, a sentença ela é pública, ela pode ser lida, certo? E teve uma dúvida, tem que chegar junto do advogado mesmo, tem que ligar, não pode ficar com vergonha, se for o caso, né, de quem procurou um advogado e dizer, olha, doutora, eu tô com dúvida porque eu tenho meu retroativo, porque esse profissional, ele tem obrigação de lhe esclarecer sobre aquilo que ele está cuidando do seu interesse, certo? E eu vou acrescentar mais. Quando você chama um advogado para um caso como esse ou qualquer outro, evidentemente que esse advogado, a não ser que seja um amigo que não cobre seus honorários, mas normalmente cobra-se. É interessante que discuta isso. Doutor, como é que eu vou lhe pagar? Quanto é que vai ser esse trabalho? Eu vou lhe pagar a partir do momento que receber, eu vou pagar um percentual daquilo que tirar. Eu acho que todas essas informações é interessante se discutir antes, porque muitas vezes simplesmente você vai contratar o advogado e ele vai agir da maneira dele e nem todos agem como tem que agir, que fique bem claro, não é verdade? Então, é interessante que haja essa negociação, que haja esse entendimento entre aquele que está contratando e aquele que está sendo contratado no que se refere ao advogado, ok? Tem mais, Gilberto? Tem sim, o ouvinte José Ronaldo viu aqui uma pergunta que é a seguinte, ele diz, bom dia, o meu pai era LOA e minha mãe aposentada. O meu pai faleceu. Minha mãe recebe algum benefício pela morte do meu pai?
Pergunta aqui o ouvinte Zé Ronaldo, doutora. Zé Ronaldo, infelizmente, o benefício assistencial à pessoa com deficiência ou à pessoa idosa, ele não deixa o direito à pensão por morte. Por quê? Ele não é um benefício previdenciário genuíno, né? Ele não nasce a partir de contribuições ao sistema. Ele é apenas um benefício que é gerido pelo INSS, é um benefício assistencial. E, em razão disso, ele serve apenas para dar assistência àquela pessoa enquanto ela está viva, enquanto ela necessita. Quando essa pessoa vem a falecer, não deixa a pensão por morte para os seus dependentes. Em outras palavras, pessoal e intransferível. Exatamente. Ô, doutora, agora, exatamente. Se fosse o inverso, quem é aposentado falece, essa aposentadoria, esse benefício fica para quem recebe o LOA ou vai perder esse benefício do LOA? Ô, Gilberto, que boa pergunta essa sua. Olha, a pessoa que recebe um LOAS, que tem um cônjuge que recebe uma aposentadoria, e deixa eu esclarecer aqui para a população, não é irregular se por acaso houver uma quantidade de pessoas nessa casa que supere o quarto de salário mínimo, também não é irregular se essa pessoa que começou a receber a aposentadoria ou o beneficiário tiver aquela regra de que essa pessoa tenha mais de 65 anos de idade, tá certo? Esse benefício não prejudica o LOAS. Se quem faleceu foi o aposentado e quem vai requerer receber um LOAS, essa pessoa vai ter apenas que fazer uma escolha, tá certo? Se ela escolher receber a pensão por morte, ela vai ter que abrir mão do seu LOAS, porque é um benefício que não se acumula. Uma pessoa que recebe o LOAS, ela não pode receber nenhum outro benefício conjuntamente, certo? Então, ela vai requerer a pensão por morte e lá ela vai marcar um campo que tem um requerimento online dizendo que está fazendo a opção pelo benefício novo. O INSS vai cortar o LOAS e vai conceder a pensão, que eu digo é mais vantajosa, porque tem o 13º salário. Estava pensando certo? exatamente nisso Tem o aqui. 13º Certamente salário. é mais vantajoso. Perfeito. Ô, Rocha, o nosso tempo já está esgotado, mas a Previdência está comemorando 100 anos, não é isso, doutora? Exatamente. Queria que a senhora falasse um pouquinho já sobre... A Previdência está completando 100 anos, né? E ela vem já a longa data, né? Trazendo muitos benefícios para a população. Tá certo? Muitos benefícios para a população e hoje nós falamos aqui sobre o auxílio reclusão e só salientando para a população de tão antiga que é a Previdência, que o auxílio reclusão, Rocha, ele foi criado no Brasil em 1933. É uma informação que a população não sabe, só que ele foi difundido para toda a população em 1960, já no governo do Getúlio Vargas. Então, não é uma novidade. Veja que os direitos previdenciários, eles vêm sendo garantidos há muito tempo. Claro que com muitas alterações, muitas modificações durante o tempo, mas sempre visando incluir e sempre visando assegurar o trabalhador. Né? Porque ele nasceu com esse objetivo. Então, nessa semana, nós estamos em festa, nós estamos comemorando a existência da Previdência Social do Brasil, que é muito diferente da Previdência de outros países, né? Que tem um regime que é mais parecido com o regime privado, que é como se fosse uma poupança, né? De capitalização, você deposita, só vai poder receber exatamente aquilo que você depositou. Já na Previdência Social do Brasil, não. É garantido o mínimo do salário, né? O salário mínimo, ele é garantido para todos, para quem contribui com a Previdência. São regras que, comparadas a outros países, elas não são tão negativas, elas são positivas e vêm garantir aquela pessoa que trabalha. Ok, então parabéns pelos 100 anos da Previdência e parabéns a você que faz parte dessa instituição e entende muito bem. Há 10 anos. Há 10 anos. Há 10 Grande anos. abraço. Gente, até sexta, se Deus quiser.